Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre inovação aberta, que é um termo usado para definir um modelo onde empresas já estabelecidas entram em contato com universidades e empreendedores menores para se manterem competitivas, inovando em diferentes níveis de impacto e mantendo o cotidiano dos seus negócios oxigenado, né? Bom, para isso eu trouxe aqui o Ivan. E aí, Ivan, tudo bem? Antes de tudo, obrigado aí pelo convite. Vocês vão perceber, né, que eu sou do sul do país, né? Claro que não, né? Sou do Recife, muito orgulho. O Ivan é diretor executivo do Cesar Labs. E bom, ao longo do episódio vocês vão entender um pouco mais o que o Cesar Labs faz. Acho que para começar é legal a gente setar um pouco de onde veio isso, né, de inovação aberta. Eu tava lendo um pouco sobre isso e aí eu li que isso é relacionado a um termo que um cara da Berkeley, que ele cunhou esse termo. Na verdade ele cunhou esse termo para conseguir sintetizar, né, uma coisa que ele já fazia, que era criar esse contato com empresas e universidade, criar essa ponte aí. E já com isso acho que você consegue fazer uma ponte do que vocês fazem lá no Cesar Labs. As empresas, elas sempre passaram por momentos e necessidade de transformação. Grandes empresas hoje, elas inovaram bastante para estarem no estado em que elas estão hoje. Grandes empresas, né? Grandes corporações no mundo todo. Mas a inovação, lá atrás, a gente pode usar um termo chamado de inovação fechada, né? Aquela inovação em que você colocava as pessoas dentro de uma sala, elas decidiam ali os produtos que iam ser criados e depois disse, olha, vamos lá, esse é o produto, vamos sair para vender, né? O máximo do processo de cocriação que existia era entre duas ou três pessoas. Duas ou três pessoas, ali, né? Exatamente. Pegavam ali os gênios, né? Enfim, né? E vamos criar as coisas e vamos vender, né? Mas a pergunta, né? O que é que o Cesar Labs faz? Antes de falar o que é que o Cesar Labs faz, até para dar mais sustentabilidade à resposta, é importante dizer onde o Cesar nasceu. O Cesar nasceu dentro do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, daí vocês já podem sugestionar, né? Poxa, bacana, nasceu dentro da universidade e o nosso papel era unir as necessidades do mercado com a capacidade que a universidade tinha, que o Centro de Informática tinha de resolver os problemas. Então, a gente fez esse match. Mercado, você tem desejos, necessidades e desafios. Universidade, aqui a gente tem muito conhecimento. Vamos trabalhar juntos, olha só. Né? O termo acho que nem existia em 96 e a gente já estava criando ali o iniciozinho de um ecossistema de inovação aberta, né? Sim, a gente fez isso aqui mesmo que ao mesmo tempo que fazia lá, né? Aquele negócio de várias coisas acontecem no mundo. Exatamente. Não necessariamente surgiu no lugar e aquela pessoa foi a primeira pessoa a ter a ideia inédita, né? Exatamente. É legal isso. É legal. Então aí o Cesar, desde 96 vem criando empresas, a necessidade surge junto com a universidade, montávamos um time, criávamos ali aquela solução, a gente entendia que aquela solução podia ser escalada e atender a outros clientes e a gente criava uma empresa assim, dessa forma, né? Antes de existir o termo aceleração de empresas. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que o Cesar Labs é uma aceleradora de startups também. Além disso, de fevereiro de 2019, a gente começou com uma atuação também nova dentro do Cesar Labs, não só acelerando startups, mas também criando projetos que suportem as grandes empresas a terem o seu processo de inovação estabelecido, né? Então a gente tem um conhecimento muito grande sobre governança de inovação, sobre criação de produtos, sobre gestão de inovação, tudo isso, processos, métodos de inovação, e nós estamos levando isso hoje e trabalhando junto com as empresas, né? Para que elas criem esse estilo de inovação, ou melhor, né, o estilo startup dentro das empresas. Então esse é um dos trabalhos que o Labs faz. Isso é bem legal, mas isso depende que a empresa note que ela tem uma limitação, né? E frequentemente ao longo da história a gente viu que muitas empresas não notaram que tinha essas limitações, né? Então normalmente o que acontece dentro desse processo é uma empresa notar que fala, putz, eu tô com a minha capacidade de inovar limitada, baseado no momento histórico que eu já tive melhor, então acho que eu vou procurar a ajuda de alguém que consegue me ajudar com isso. E aí nesse cenário vocês tem esse papel, né? Exatamente. A gente tem esse papel. Existe uma trajetória, né, para que as grandes empresas elas despertem ou que pelo menos elas
tomem a consciência de que elas precisam de verdadeiramente inovar. Né? E aí eu vou puxar de novo lá o termo inovação aberta. Né? Enquanto as empresas lá atrás elas tinham um modelo de inovação, mas aquela inovação fechada, é porque elas se preocupavam muito, o governo, com a confidencialidade do que estava sendo criado. E hoje a confidencialidade ela continua sendo um ativo importante. A gente tem que entender que existem coisas que elas devem ser confidenciais. O lançamento de um novo produto, o lançamento de um novo serviço de qualquer empresa, é importante você manter a confidencialidade. Mas a gente está numa era, na era digital, onde existem muitos dados, onde a gente tem capacidade de armazenar esses dados e além disso, a gente tem uma capacidade muito grande de não só de armazenar, mas de análise dos dados. Né? Então, uma era onde as coisas acontecem de forma muito rápida. E sozinhos a gente não anda muito rápido. Então, acho que além da confidencialidade, existe uma outra palavra que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, que é a colaboração. E aí vem a base da inovação aberta, que é a capacidade, né, que as empresas têm de se relacionar com outras empresas. Uma grande empresa se relacionar com as startups, se relacionar com a universidade, trazer, não só se relacionar, mas trazer essas outras empresas para o seu negócio, para co-criarem isso daí. Mas até a empresa ter essa consciência, né, esse despertar de verdade, ela passa por uma trajetória. Né? Então, assim, eu acho que isso hoje não acontece mais, tá? Mas por muito tempo as grandes empresas, elas olhavam para as startups e, olha, não, eu acho que essa startup ela é muito pequena, ela não vai me atingir. Mas o negócio de too big to fail, né? Não, o mercado é muito consolidado, eu manjo muito disso, eu sou maior, ninguém vai me tirar daqui. Ninguém vai tirar, né? Então tenho aí 40% do market share, sou uma empresa centenária, ninguém vai me tirar. Mas aí vem um equívoco, né? A startup ela não vai nascer e vai ficar do tamanho de uma grande empresa. E ela não vai competir contigo de igual para igual. Ela vai ali um pouquinho, ela vai competir contigo em um produto que você tem. Uma outra startup vem e compete contigo em um outro produto que você também trabalha. Uma outra vem e compete com outro serviço, sendo que as startups, elas são milhares delas que existem, pelo menos no Brasil, são mais de 12 mil delas, né? E aí você começa a sentir aquele ataque em nível de produto, nível de serviço, né? A gente brinca, né? Assim, é a fase em que as empresas estão no ego organizacional. Eu sou a maior, eu posso tudo e ninguém vai me atacar. Está mais preocupada com aquele concorrente mais tradicional que vem acompanhando a história da empresa madura, né? Mas ela percebe isso, né? Passa por uma fase que a gente chama que é a fase do despertar, começa a tomar consciência, começa a se relacionar com as startups, testa contratar uma startup, ver que a coisa não é tão fácil, começa a participar de eventos, enfim. Até ela participar aí, né, sai dessa fase do despertar e vai para a redenção, que é quando as grandes empresas, de fato, elas passam a investir em inovação aberta. Né? E quando a gente fala em investir em inovação aberta, eu estou falando muito também em não só participar de ecossistemas, mas uma empresa madura ter condições de criar o seu próprio ecossistema, ou melhor, o seu microecossistema. Porque se ela não cria um microecossistema em que ela esteja participando, ela esteja ali realmente, de fato, puxando esse trabalho de inovação aberta, aí sim o seu concorrente que sair um pouquinho mais na frente, ele vai ter um diferencial. Tá? Ele vai ter um diferencial, ele vai partir na frente. Então é importante que as empresas hoje elas tenham consciência de que elas precisam inovar para que elas não percam a capacidade que elas sempre tiveram de crescer. Tá? A era é outra, o contexto é completamente diferente do que foi no século passado, do que foi na década passada. Então a inovação aberta, o empreendedorismo são valores que as empresas têm que ter dentro delas mesmas, né? Sim. Uma coisa bacana do que você falou, dentro desse processo inicial, né? E um exemplo que a gente consegue citar é a Blockbuster, né? Que é uma empresa super estabelecida, que tinha tanto sucesso durante tantas décadas. Chegou a Netflix lá e eles falaram, cara, isso não vai dar nada, esse modelo de negócio desses caras de entregar filme, sabe, fazer essas coisas, putz, não tá com nada isso aí, não vai dar certo. E daí os caras foram lá e pegaram um aspecto do negócio deles, que era simplesmente disponibilizar filme. Né? É o que você falou, de pegar uma coisa do negócio, porque o business da Blockbuster não era essencialmente esse, mas não era só esse, né? Eles lucravam com várias coisas também. E aí a Netflix foi lá, desenhou um modelo que eles faziam aquilo especificamente, fizeram muito bem, de uma maneira muito mais enxuta e muito melhor, com um nível de qualidade muito maior. E aí o que aconteceu a gente sabe, né? Virou história.
Virou história, né? E curioso, você falou de Blockbuster. Eu lembro, eu gostava de ir a Blockbuster. Eu gostava de ir lá, aquela liturgia toda, de você chegar, né? Pelo menos na que eu ia, tinha um sorvetinho assim dentro, você já tomava um sorvete, passava ali uns 30 minutos escolhendo o filme. Tinha um prazer ali daquela coisa, né? De você poder devolver o filme. Tinha, vou devolver um filme aqui na caixinha, não precisa ir lá, tal, essa coisa toda. Não sei. Mas vem aí, né? Vem um aspecto do negócio, alguém foi lá, pensou em fazer de forma diferente. Netflix não era o que é hoje, era, né, coisa bem... E, bem, deu super certo, né? Não tem nem... Sim. E aí vem do negócio do ego e do desapego, né? De você falar, putz, entende que se você botar seu ego na frente, você vai tomar decisões ruins, né? Perfeito. Então, é mais fácil você falar, beleza, eu vou desapegar daqui do meu ego, das coisas que eu criei, e entender que, de repente, aquilo que eu criei envelheceu mal e eu preciso dar uma rejuvenescida nesse aspecto do meu negócio. E aí entra um aspecto que a gente tinha conversado, que era como que isso caminha ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? Quais são as fases que uma empresa tem de falar, putz, beleza, entendi isso, agora eu tenho que fazer um trabalho XYZ para conseguir caminhar nessa evolução? Quando a gente conversa com as empresas e dentro do próprio César, né, a gente entra com muito cuidado, a gente conversa com as empresas com muito cuidado. Porque eu imagino o seguinte, imagina só, Gouveia, uma empresa que tem 60 anos, está consolidada no mercado, você dizer para elas, olha, eu vou te ensinar agora a fazer coisas... Assim, é um pouco demais. Pode machucar, né? Pode machucar, certo? Então, se a gente está ali para desconstruir, talvez, um ego, a gente tem que entrar com muito respeito, com muita cautela. E o que a gente diz para elas, eu não vou te ensinar nada, mas é importante você desaprender. Sim. Né? E tem o negócio de aprender junto também, né? Exatamente. Então, a forma como você criava novos negócios, novos produtos, como você cresceu, traz isso. A gente brinca, usa o teu passado como referência, não como residência, certo? Sim. O que você já fez, o que você já sabe, mas vamos desaprender e existem coisas, métodos e novos processos de criação de novos modelos de negócio, novos produtos. E é cocriação mesmo, tá? Sim. Tem um negócio interessante que isso aí me lembra muitas coisas do começo do Lab, sabe? De como a gente foi crescendo e com essa mesma cabeça de vamos começar a trazer um pouquinho de maneiras novas de gerir projeto, de arriscar, experimentar, desenvolver e tudo mais. Então, me dá boas lembranças, assim. Boas lembranças, né? Poxa, eu acho que vocês têm uma história bacana para contar. E a gente lê, né, sobre o Luiza Labs, né? Você você escuta o Trajano falar, você escuta o Fatala falar. A história do Luiza Labs, na verdade, curioso, que quando você vai pra literatura, cara, é muito bom, né? Quando você vê um Steve Blank falando alguma coisa, um Eric Ries ou quem quer que seja, você tá lendo os livros e poxa, isso aconteceu na empresa tal, isso tá acontecendo na minha empresa. É bem legal. Isso é bem legal, né? Mas quando você fala assim, poxa, quais são as etapas, né? Quais são as fases, o que eu mais converso com as empresas é o seguinte, olha, tem um caminho para a gente seguir, a gente entende que você já tem a consciência de que quer inovar, e aí vem um misto de eu quero, aquela excitação, preciso, vamos fazer, vamos gerar aqui várias ideias. Não, calma. A gente diz, olha, da mesma forma que você quer inovar e da mesma forma como você cresceu nesses 60 anos aqui, me deixa conhecer um pouquinho mais da estrutura da tua empresa. Qual o planejamento estratégico que você tem? Mas por que você quer saber o meu planejamento estratégico? Porque você tem que ter uma governança da inovação. E a governança da inovação, ela não pode andar descolada do teu planejamento estratégico. Senão você vai fazer o seguinte, você vai começar a inovar baseado em coisas super curto prazo. E aí, tipo, isso se chama ação de marketing. Ação, tá lá, olha só, né? Exatamente, assim, você vê hoje várias empresas, né? Vamos acelerar startups, vamos montar um laboratório, e a coisa não decola, porque não está alinhado com a estratégia da empresa. Né? E como é que a gente sabe que está alinhado ou não com a estratégia da empresa? Quando a gente estabelece uma governança, né? Quando a gente consegue definir uma tese de inovação, quando essa tese de inovação ela é sustentada por um portfólio de inovação, né? Quando esse portfólio de inovação ele também vem sustentado aí, né? Pela gestão toda da inovação, por práticas da inovação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Você não pode chegar assim, vamos inovar, vamos acelerar aqui 3 startups, ou vamos fazer vários hackathons, as ideias boas, a gente vai montar um time aqui, vamos lançar um produto no mercado. Tá, mas espera aí, isso está linkado com a estratégia da empresa?
Como é que eu vou medir se eu estou inovando da forma certa ou não? Se as minhas ações de inovação, elas estão linkadas ou não com a estratégia da empresa, né? Então, eu acho que isso é um discurso e, na verdade, isso é uma atuação que leva muita segurança para a empresa madura, porque ela diz, nossa, entendi. Né? A gente liga muito a inovação, a startup, né? a pessoas mais jovens, descoladas, que ficam pregando post-its nas paredes, essa coisa, né? Que tem puff amarelo, tudo. Não sei o que, dá o certo. Não. Mas olha só, quem está investindo em inovação e está ali, cara, ele vai querer. Meu dinheiro está indo para onde? Eu estou investindo esse dinheiro para quê? Né? Sim. De novo, assim, a estratégia da empresa, tá? Né? As áreas estão envolvidas, as áreas da empresa estão envolvidas, né? O board da empresa, a gestão sênior da empresa está envolvida, o CEO sabe disso, o conselho da empresa comprou essa ideia. Então, assim, a coisa é séria mesmo. A gente não pode brincar com o investimento das empresas. A inovação tem que ser levada de uma forma muito séria. Esse negócio nunca vai funcionar como um Black Ops que é patrocinado só por um coordenador, sabe? Exatamente. Porque não vai se sustentar, vai virar ação de marketing no máximo, sabe? É sério no negócio e lúdico na trajetória. Isso, certo? Exatamente. Tem que ser leve e lúdico na trajetória, mas é um negócio, tem que ser sério. Sim, exatamente. E você falou sobre uma coisa que é tese de inovação, né? Aí, quem não tiver contexto, a gente vai ajudar aqui a tangibilizar essa sentença. A gente tem maneiras diferentes de empresas já consolidadas conseguirem fazer isso, né? Tipo, certo. O Magazine encontrou o Labs para se hackear e fazer isso. O Itaú encontrou uma parceria e fundou o Cubo para conseguir também fazer a mesma coisa. Então tem várias estratégias diferentes, né? Exato. E não tem, como tudo que a gente fala aqui, a gente já falou várias vezes, não tem receita de bolo. Exato. Não existe receita de bolo, né? Quando a gente fala de tese de inovação, imagine só um investidor que ele tem uma tese de investimento, né? Ele pode dizer o seguinte, olha só, nós só vamos investir em empresas do agronegócio. Então, se pintar uma empresa lá de varejo ou empresa só de IoT para fazer delivery de qualquer coisa, não vai, né? Não vai funcionar. Então, assim, tem que ter uma tese, né? E a tese, ela é importante porque, de novo, certo? Você tem estratégia de longo prazo da empresa. Então, a tese ela vai ser definida relacionada a essa estratégia. Então, a tese é importante porque você sabe onde você vai investir, sabe que está linkada com a estratégia e ela vai definir limites ali. Olha, se você ficar tentado, se o teu negócio é investir em empresas, por exemplo, do agronegócio, de agribusiness, e vier alguma empresa do varejo, não, vamos investir. Não, a nossa tese é essa daqui. Né? Então, a partir dessa tese, você começa a desenhar seu portfólio de inovação, seu framework de inovação, suas práticas de inovação. Né? Então, essa coisa ela vem em cascata, mas entenda, ela nunca vai perder o link com a estratégia daqui da empresa, né? Por exemplo, uma distribuidora de energia, certo? Ela pode definir na sua tese de inovação agora que ela vai investir em inovação em carros autônomos ou carro autônomo, carro que não vai que vai funcionar por energia agora. Vamos trabalhar com esse negócio agora, certo? Por energia elétrica, né? Não mais com combustível fóssil, sim, essa coisa toda. Então isso pode fazer parte da tese de inovação de uma empresa dessa, né? Porque está na estratégia da empresa, então é importante. Então, e veja, de novo, tá? A gente encontra muitas empresas que elas estão lá, super excitadas com esse termo de inovação e, infelizmente, faz da inovação muito mais um funcionamento de marketing. Eu digo infelizmente porque eu acho que podiam ter resultados melhores, sim, certo? É só isso. Eu concordo com você. Porque eu já observei várias empresas que eu conversei com o pessoal que trabalha lá e eles falam um pouco sobre transformação digital, né? Que é parada da moda. E muita gente vem falar, a gente acha muito legal o modelo de vocês e quer saber como vocês fizeram para copiar e por lá. A gente fala, putz, não vai funcionar. Não vai. Porque o Magazine é o Magazine. Isso. Saca? O Labs é o Labs. Eu sou eu, todo mundo que tá aqui dentro é único e o ambiente é único. Então não adianta a gente querer escrever uma receita de bolo e esperar que funcione para todo mundo, sabe? Não é assim que funciona. E tem uma coisa curiosa sobre isso, que é justamente o que você falou. De tomar isso como moda e ação de marketing. E falar, mas eu preciso ter uma área de tecnologia e tem que vir de lá. Eu não queria mudar o que eu tenho aqui em tal área, sabe? E tipo, putz, se você tá entrando nessa de se transformar, pensa que você tem disposto a mudar qualquer coisa. É uma mudança completa, sabe?
Às vezes as pessoas não entendem Não que, entendem, cara, não adianta você contratar 50 Agile Coaches e um monte de gênio do Google pra botar aí na sua empresa, porque sua empresa não é o Google, sabe? Olha, e isso pode ser um problema, tá? As empresas perguntam pra gente, e aí, quem vai tocar isso aqui, certo? Veja, não tem receita de bolo, certo? Mas o que é que a gente... Poxa, quem é daqui de dentro da tua empresa que é vamos usar um termo aqui, um achiever, uma pessoa Sim. que alcança, que dá resultado, que você põe os projetos, que tem sangue nos olhos, poxa, tem uma pessoa aqui, como é que ela está no digital? Não, entende alguma coisa ou outra. Poxa, eu acho que ela talvez seja um bom candidato ou uma boa candidata. Mas por quê? Porque transformação digital ela é menos tecnologia e mais pessoas e mais cultura. Então essa pessoa que está dentro da tua empresa já, ela não vai conseguir transformar a empresa sozinha. Sim. Ela vai precisar ter o patrocínio de todas as outras áreas. Ela vai precisar patrocinador, o executor. Tem um executor. Tem ela os vai apoiadores. Exatamente. Então, se você quer fazer a transformação digital de uma empresa, que você vai veja só, você vai transformar a empresa na era digital. Como é que você vai transformar uma empresa na era digital se você não tem o apoio do RH, por exemplo? Se você não tem o apoio do departamento de compra, da área de compras, de contratação, você não vai para frente. Financeiro, você não vai para frente. O legal com os contratos, né? Sim. Então você não vai para frente. Então ter essa fluidez, esse bom relacionamento, até esse relacionamento já de confiança dentro da empresa, ele é importantíssimo. E se faltar alguma coisa, algum conhecimento mais técnico da área digital, pô, chama um coach, chama alguém aqui que vai te ajudar. De novo, não tem receita de bolo, né? Mas a transformação ela é menos tecnologia, a tecnologia habilita, e quando você quer transformar as empresas, é transformar realmente as pessoas, tá? Sim. O mindset das pessoas. Então, quanto mais um relacionamento de confiança existir dentro da empresa, ao meu ver, melhor. De novo, não existe receita de bolo, mas sim, acho que seria um bom caminho. E não tem nada a ver também estritamente com tecnologia, né? Porque todas as áreas, ao meu ver, nessa movimentação são um meio, sabe? Para que tudo alcance um novo patamar de agilidade, de fluidez na execução das coisas. Que aí vem a analogia do digital, né? A gente já falou isso em algum episódio também, mas é digital por causa disso, né? Por causa do fator de mudança, de como as coisas no mundo digital são mais instantâneas e dinâmicas, né? O digital nesse termo, né? Transformação digital. Eu acredito esse termo a três fatores, tá? Existem muitos dados hoje no mundo, né? A gente cria mais dados hoje em um dia do que o mundo criou aí em 2000 anos. Existem muitos dados no mundo. Hoje o mundo ele consegue armazenar os dados, seria o segundo fator. E o terceiro fator é a capacidade que existe hoje de processamento e análise desses dados. Sim. Né? Então, quando você está falando de inovação, de transformação digital, ou de você ter realmente um estilo startup dentro da sua empresa, você está falando também de um eixo ali de consumo de dados, né? De você utilizar dados de uma forma muito rápida para tomar decisões rápidas também, né? Você experimentar utilizando dados. Sim. Né? Isso é o que a gente vem vendo muito aí, né? Profissionais de ciências de dados hoje eles são disputadíssimos, né? A gente sabe disso. Toda área quer ter uma área de Big Data e tudo mais. Toda empresa quer ter. Né? É verdade. E às vezes nem precisa, né? Às vezes você nem vai saber o que fazer. É melhor você, sei lá, contrata uma empresa que sabe fazer isso e começa com ela, depois você sente as dores. Tudo dentro de um plano, de uma estratégia, sim, de ações de inovação. Que são realmente desenhadas, né? Falei em desenho agora, né? Como é que a gente cria uma área de inovação dentro de uma empresa, né? De novo, também não tem receita de bolo, mas existem características que a gente tem que respeitar. Primeiro, essa área ela não pode ser medida como as demais áreas são medidas, porque é uma área que vai trabalhar numa condição de extrema incerteza. Olha só, também está no conceito do que é uma startup, certo? Inovação aberta, a gente está combinando aqui os assuntos. De extrema incerteza e que precisa experimentar muito. Essa área ela vai em busca de um modelo de negócio que seja escalável. A partir de que esses experimentos, né, as ideias que são geradas e essas ideias são experimentadas, eu estou num processo científico de verdade, entendeu, Gouveia? Eu estou validando as hipóteses. As hipóteses, enquanto elas são validadas, eu vou seguindo naquela mesma direção. Quando ela não é validada e eu vou pivotando essa ideia, né, e vou pivotando o experimento, a ideia, enfim, não é um insucesso, né? Não foi validada a hipótese.
não vou ficar triste com isso, porque a não validação de uma hipótese, ela traz um novo insight para você. É o processo científico, né? É o processo científico, entendeu? Então, mas à medida em que essa experimentação ela vai ganhando maturidade, que você vai conseguindo ganhar escala, ela deixa de ser um experimento e ela passa a fazer parte da operação. Então é muito comum hoje você ver áreas de inovação ou laboratórios de inovação em empresas tradicionais, modernas hoje, atualmente, certo? Que estão conversando com a gente e dizendo a nossa área de inovação, ela chegou num ponto que virou operação. Mas você não tem que ficar triste com isso. Deu certo. Sim. O que você não pode perder é essa capacidade de experimentar novas coisas. Se chegou nesse momento é porque você transformou aquele experimento e ele deu super certo. Então, parabéns, você chegou onde deveria chegar. E ter a cabeça de aprender, né? Desaprender. Desaprender né? também. Né? Você aprendeu, você criou aquele primeiro modelo ali, você tem o seu laboratório de inovação, sua área de empreendedorismo, que seja, tá? Você chegou ali, saiu do experimento, cresceu, virou uma operação. Ótimo, parabéns, você chegou no ponto onde você deveria chegar. Mas esse ponto não vai te levar para o próximo. Agora, né? Exatamente, mas talvez para o próximo, para a próxima onda, talvez não seja. Então, por isso que a inovação aberta é importante. Sim. Porque você fez aquilo ali e quando você está conectado e você faz parte de um ecossistema que envolve universidades, outras empresas, até mesmo concorrentes, você pode criar parcerias para um determinado tipo de negócio. Sim. Né? ICT e centros de inovação que podem te ajudar, né, com isso. Você tem um ecossistema, né? Você falou do exemplo do Itaú. O Itaú criou o microecossistema dele. Sim. Certo? Eu não estou falando só do prédio onde fica o cubo. Não estou falando só disso. É também. Mas existe um microecossistema ali muito grande, né? Não só das startups, e muito interessante e muito rico. Né? Mas ali acontecem eventos, né? Outras instituições que rodam inovação aberta também, outros programas de inovação aberta fazem seus eventos lá dentro. E veja a quantidade de conexão e de dados que existem agora, né, ali dentro daquela estrutura do cubo, não só dentro da estrutura do cubo, mas tudo que está ali orbitando essa iniciativa de inovação de uma empresa que é secular, né? O negócio banco é secular. Ah, sim, né? E é um negócio que é difícil de mudar também, porque é super regulado. Super, né? Putz, tem coisa que foi desenvolvida há 30, 40 anos. Exatamente. E funciona bem até hoje. Exatamente. Por que eu vou mudar isso aqui? Mas olha, lembra que eu falei no iníciozinho, né? lá, Isso né? talvez seja a pergunta que já responde. Exatamente. Né? Lembra lá no início que eu falei, poxa, se eu não participo disso, se eu não crio o meu microecossistema, o meu concorrente vai lá e cria um e ele é o diferencial. Sim. Então, as empresas elas estão criando os seus microecossistemas, tá? E é interessante isso aí e o exemplo do Itaú e de banco, porque eu vejo que banco é um mercado que começou a se mexer muito por causa desse ecossistema que foi criando surgiu o Nubank, surgiu outras empresas que fazem um serviço que tem um perfil totalmente diferente, sabe? Então, é bem pertinente, assim. Isso. Tem algumas coisas que inovação aberta traz para a mesa relacionadas... por exemplo, eu vou citar um exemplo nosso aqui do Labs. Aqui no Labs a gente tem uma porrada de squad. A gente trata as nossas tribos e squads, dependendo do contexto, como se fossem microempresas e dá capacidade delas tomarem decisões e tudo mais. Mas a gente tem nosso norte estratégico e tudo mais. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldades de saber exatamente, às vezes, onde uma squad está caminhando para um lado muito distante de outra. E eu vejo que essa mesma coisa acontece nos ambientes de inovação aberta dentro desses microespaços, sabe? Por exemplo, uma empresa que está lá em um andar do cubo, de repente vai ter uma puta sinergia com um pedaço do negócio de uma empresa que está em outro andar. Como isso acontece, a comunicação disso, a troca e tudo mais, é uma lição para vários tipos de empresa diferentes, sabe? É um desafio. A gente tem aqui nossas maneiras de lidar com esse problema. Perfeito. Algumas funcionam, algumas a gente ainda está aprendendo como fazer. E é interessante como que isso funciona também, sabe? Eu lembro que a gente conversou antes daqui um pouquinho sobre isso, e você citou um pouco como era o ecossistema lá de Recife, isso. Como que funciona e tudo mais. Isso, você estava falando, eu estava lembrando do Porto Digital, né? Não podia deixar de falar do Porto Digital. Olha só, veja, hoje você tem, eu vou dizer, para quem não conhece, né, ainda, o Porto Digital é uma ilha, tá? Geograficamente é uma ilha e mais uma parte de uma área urbana do Recife. Essa ilha chama-se Ilha do Recife,
E imagina só que lá funcionava o Porto do Recife, um porto que deixou de funcionar, ou seja, era uma área completamente abandonada, né? Não existia nada, era inclusive perigosa. E aí foi criado o Porto Digital, as empresas de base tecnológica começaram a ir para lá, o Porto Digital foi criado em 2000, 2001, em 2001 o César já estava lá. Eu acho que em 2001 no Porto Digital todo, a gente tinha uns 150 pessoas, em 2001, né, trabalhando no Porto Digital. Para encurtar a história, hoje são mais de 9 mil pessoas trabalhando no Porto Digital, são mais de 320 empresas, mais de 800 empreendedores. As pessoas, quando vão lá e a gente conta essa história toda, né, que é uma história aí que tem 19 anos, as pessoas perguntam, tá, mas quantas empresas tem aqui? Eu digo, tem no Porto Digital são mais de 320 empresas. Poxa, bacana. Quantos empreendedores? 800 empreendedores. Isso as empresas quando vão nos visitar, né? E aí eu pergunto para as empresas, quantas startups tem na tua empresa? Não, mas como assim quantas startups? Não, mas é isso mesmo. Quantos empreendedores tem na tua empresa? Sim. Quantas possibilidades de você criar o novo existe na tua empresa? Você está dando essa condição, você está criando um ecossistema dentro da tua empresa, onde você possa criar novos modelos de negócio, sem precisar mudar a tua empresa como um todo. Sem precisar fazer aqueles negócios doidos de criação destrutiva. Eu não lembro o negócio, se é esse o nome, mas sabe? Mas é construção. Né? Talvez ele tenha que desaprender. Então, as mesmas perguntas que eles nos fazem, a gente faz para as empresas também. E a gente faz com que eles entendam que o que acontece hoje no Porto Digital é um fenômeno que pode acontecer dentro da empresa dele. E que existe método para isso, existe um processo para isso. Né? E aí quando a gente começa a conversar com todas elas. Então, assim, eu sempre trabalhei em Recife, certo? Tive já chances de oportunidade de vir para cá, mas aquilo é contagiante, cara. Assim, você trabalhar com teu colega de faculdade, e não é apego também, tá? O recifense é orgulhoso, é orgulho, é apego, essa coisa toda, amor pela terra. Mas você está trabalhando ali com uma pessoa que estudou contigo na escola, que fez faculdade contigo, você está acelerando empresas, você está empreendendo, aí você sai, gente, assim, imagina só, 150 pessoas trabalhavam naquela ilha, com tecnologia, e você vê hoje mais de 9 mil pessoas, e você saber que você ajudou a construir tudo isso, certo? E isso é um ecossistema, veja só, de verdade é um ecossistema, porque não só são empresas que estão lá. Falando um pouquinho do César, o César é uma escola, e tem uma escola lá, o César School. Então a faculdade do Porto Digital é o César School. Outras universidades também estão aportando no Porto Digital. Aí você vê faculdades, você vê grandes empresas com grandes operações lá, você vê startups pequenas, você vê ICTs como o César também lá, a grandes empresas, né? A Fiat, por exemplo, tem o seu laboratório de inovação dentro do Porto Digital. A gente ajudou a Fiat a montar esse laboratório lá dentro, né? E essa coisa tudo trabalhando de forma muito coordenada, né? Então, quando tem visitas de clientes ao César, a gente faz questão de chamar outras empresas também. A gente apresenta as startups, a gente dá uma volta no Porto Digital, para ele entender que ali tem um ecossistema de verdade e que as empresas que vierem junto conosco vão usufruir de todo esse ecossistema. Vale a pena visitar o Porto Digital, tá? Antes de vocês irem para o Vale do Silício, passem no Porto Digital, vão no ecossistema de Florianópolis, conheçam de BH também, depois vocês vão no Vale do Silício. A gente tem que parar com essa mania de brasileiro de síndrome de vira-lata, sabe? Dá uma passadinha lá, depois vocês visitam o outro, aí vocês tomam as suas conclusões. O Fred Arruda é o nosso CEO e ele diz o seguinte, ele diz, né, eu duvido que uma empresa venha para cá com um desafio ou um problema que não tenha aqui uma empresa ou uma composição com empresa que o ecossistema não consiga resolver. Ele está certo. Sim. Acho que isso também explica... Você citou uma parada que era um lugar que era super pequeno, que não tinha muita coisa, cresceu e tudo mais. E assim, na real, é como o ecossistema se forma, né? Até mesmo na natureza, né? Isso. Se for falar de biologia Putz, eu esqueci o nome disso, mas, por exemplo, se você tem um tipo de bactéria que vai para um lugar, começa a se formar, ela começa a desenvolver um tipo de coisa ali e outras bactérias começam a se criar porque tem coisas que vão se formando e tal. É importante notar que isso é um movimento natural, sabe? Isso. E tem características de movimento natural e é claro que os motivadores não são iguais, de certa forma, mas de certa forma são. Mas o interessante é ver o impacto regional que isso causa
e conforme vai crescendo, o potencial de impacto cada vez mais fora disso também, né? Porque, por exemplo, vocês têm várias coisas aqui rolando em São Paulo também, sabe? E, putz, é muito interessante onde isso leva, onde a gente pode levar, né? É verdade. Quando a gente olha para os negócios, realmente o São Paulo, né? O eixo Rio-São Paulo, o Sudeste, ele tem muitos negócios, né? Mas a nossa capacidade, assim, a gente ter criado o nosso ecossistema é uma resposta, Gouveia, a um episódio que aconteceu na década de 90, quando uma turma quase que completa, né, de computação, era o Departamento de Informática da Universidade Federal, ela se formou e veio trabalhar em São Paulo, no Rio e até fora do país. Tem 2 recados aqui, certo? A gente não tinha oportunidade de trabalho para todo mundo, de tecnologia, e o outro, a gente estava formando excelentes profissionais. Se a gente não cria esse ecossistema, né? Então é importante, eu sempre digo isso para as pessoas, o César não foi criado apenas para prover tecnologia, né? Para prover soluções de inovação. A gente criou o César e o Porto Digital e todo esse movimento foi criado para mudar o contexto de uma cidade, de uma região. E não só o César, mas como outros ICTs, a gente tem um compromisso, a gente tem que elevar a barra de inovação do país da gente, né? Então a gente saiu de um problema local ali, né, para a cidade, estamos resolvendo, ajudando a resolver, mudamos o contexto de uma região toda e agora o nosso compromisso é com o país. E é de verdade, o nosso compromisso é com o país. A gente quer elevar essa barra de inovação, a gente precisa, tá? Então, é interessante esse aspecto também, porque a gente, aqui no Magazine tem bastante disso, de se comprometer a afetar todo o país. A gente bate muito na tecla de, cara, tem a cabeça de resolver problemas, sabe? Não fica só reclamando. Se você só reclamar e sair andando, não tá ajudando em nada. Isso. Então, problema, propõe várias soluções, não se apaixona por nenhuma delas também, porque pode dar certo, pode dar errado, e você vai aprender ao longo do caminho. Mas, sabe, foca em resolver as coisas. E com isso, a gente, por consequência, vai entrar nesse loop, sabe? De fazer, errar, aprender e conseguir fazer coisa. Conforme a gente for encontrando os problemas ao longo do caminho, dado um objetivo estratégico que as empresas tenham de crescimento e tudo mais, cara, você vai criar uma base bem sólida, sabe? De ter empresas que sabem fazer coisas num determinado contexto e que vão saber crescer e agregar bastante pro país, sabe? Eu não acho que as empresas devem ficar omissas em falar a gente quer contribuir para a construção de um país melhor. Isso não tem muito a ver com aspectos políticos, sabe? Pelo menos não do jeito que a gente pensa. Tem a ver com você observar um problema e querer resolver. Observar outro problema e querer resolver. E problemas que, tipo, são muito relacionados a negócios, sabe? E a coisas que, por consequência, vão trazer coisas melhores para os consumidores e... Claro. Em vários âmbitos diferentes, sabe? Tipo, o banco fazer isso, a gente fazer isso, empresas de transporte, empresas tipo a Fiat que você falou. Cara, várias coisas diferentes, vários ramos diferentes. Então é importante ter esse olho, sabe? E eu acho que essa parte da inovação aberta ajuda bastante a caminhar sobre isso. Gente, quando a gente fala assim da inovação no país, isso não é um jogo de um elemento só da inovação aberta, tá? Governo. Isso é um jogo de todo mundo. É um jogo de todos. Todo mundo tem que estar dentro desse aqui. Não são apenas os ICTs que vão elevar a barra de inovação do país. São o ICT, é iniciativa privada, é empresários, é governo. São setores importantes da nossa, do cenário nacional, da nossa economia. A gente tem que estar junto para isso. Isso é um jogo do país. Tá? Isso é um jogo de todo mundo. Sim. Nós somos, nessa história de inovação aberta, a gente é apenas um elemento de tudo isso. Como também é o Magazine Luiza, como é todo mundo. É apenas mais um elemento. A gente tem que estar junto nessa. Entendeu? E na real, em retrospecto do que a gente conversou, quando um outro país, com outras empresas estrangeiras, começam a entrar e trazer muita inovação para o seu ecossistema nacional, tá acontecendo a mesma coisa em um outro âmbito, saca? O mundo é aberto, sabe? Isso. Assim, nosso conceito de ser... Tipo, a maior parte do mundo é capitalista e a maior parte do mundo tem fronteiras abertas para negócios. Dada essa condição,
a primeira coisa já tá aberta. Então você já tá aberto e vulnerável a coisas acontecerem, sabe? Então isso acontece em um âmbito maior até. Exato, concordo. É isso. A gente tem que estar com uma cabeça muito aberta. Um termo que, bem, usam muito, mas eu vou utilizar aqui, o mindset, né? Ele tem que ser outro, né? Mas a forma de pensar, não só a forma de pensar, mas de agir, né? Eu acho que vocês têm uma história bacana para contar, né? Não é porque eu estou aqui, mas o Luiza Labs é uma história que é bacana das pessoas entenderem o que foi feito, o que está sendo feito aqui. Isso é bacana. Sim. Né? Não, veja, 1.000 pessoas hoje? 1.000 pessoas hoje. Pouco mais de 1.000, né? Aquela iniciativa, né? Começou com duas pessoas. Pô, quanta história tem aí, né? Sim. Quantas ideias surgiram, o aprendizado que foi tudo isso. Fizeram só? Pô, tem um monte de empresa que está aqui hoje, né? Junto com vocês. Sim. É por isso que a gente fala desse negócio das squads serem pequenas empresas, sabe? Aí você pergunta, né? Quantas startups existem aqui dentro do Luiza Labs, né? Quantos empreendedores existem aqui dentro? Sim. É assim que tem que ser levado, né? Eu acredito nessa. Essa é a visão que eu trago para as empresas, né? É assim, trata o teu novo negócio como você trata uma startup. A partir do momento que ela encontrar um modelo de negócio que ela escala, que já trazendo o conceito de startup, e esse negócio virar operação, não chora não, cara, você conseguiu seu objetivo. Eu digo sempre para as startups, não, porque nós somos ágeis, nós somos flexíveis, nós somos mais rápidos, a empresa tradicional é mais rígida, não dá cavalo de pau, eu dou cavalo de pau. Ah, tá, beleza. Eu digo para ele, cara, se eu tivesse no teu lugar, o que eu mais queria ser uma empresa madura e tradicional, porque eu queria crescer ao ponto de ser uma grande empresa. Sim. E depois você vai para outro negócio. Então, mas você ser uma grande empresa não significa você ser uma empresa rígida, uma empresa inflexível. Você pode ser uma empresa tradicional, moderna e grande e madura, e você ter o estilo startup ali funcionando, por que não? Para criar novos negócios, é isso. Olha a Alphabet, né? Que era o Google antes, né? E putz, cara, olha o que os caras fazem, sabe? E é o Google, cara. Tipo, sem o Google a gente não tinha tudo o que a gente tem hoje, sabe? Então, e eles fazem meio que isso com a Alphabet, sabe? Eles saem financiando, investindo, criando, experimentando, né? Tá experimentando, exatamente. Não deu certo, vem e volta, lógico. Devem ter lá estratégia, tese de inovação, acredito que tenham, enfim. Né? Mas tem um objetivo ali, certo? É negócio, a coisa tem que ser levada muito a sério. Não vamos levar as coisas para o lado lúdico, que é bom ter um ambiente ali, ó, pintado com robozinho, de novo, né? Não, é sério. Na verdade, aqui no Labs a gente começou a ter escritório bonito depois de alguns anos, sabe? Foi, né? A gente se ferrou bastante, fez muita coisa em sala improvisada e tal, até a gente começar a poder... Claro. Até começar a crescer, ter escritório, porque fazia sentido, sabe? Até a gente poder ter um escritório do tamanho que a gente tem aqui, ter o tamanho que a gente tem em Franca, sabe? Então, cara, inclusive o escritório de Franca, cara, é fenomenal. Ah, quero conhecer, hein? Eu tô me convidando já aqui. Se você achou esse legal, o de Franca é, tipo, muito maior. Poxa, quero conhecer. E é fenomenal, cara. Muito bom. Recomendo muito a visita, assim. Muito bom. Quem é estudante, a gente tem vários programas com universidades próximas ali, então é bem interessante. Bom, mas eu acho que a gente chega numa boa conclusão do papo aqui, que é manter a cabeça aberta, sabe? Trazendo algumas questões que a gente falou aqui, tá? Tentando sumarizar esse papo, eu te disse ontem, né? Cara, eu passo 4 horas falando sobre esse negócio e ontem à noite eu passei o jantar inteiro conversando sobre isso com os meninos, né? Sobre inovação aberta, empreendedorismo, então essas coisas todas. Sim. Mas é apaixonante. Mas tem um negócio que eu queria assim, deixar... Gente, é a questão do apego assim, ao que já é feito, né? Assim, a gente tem que pensar, tem que aprender a desapegar um pouco. Não é aprender... realmente é desaprender, né? Se você acha que aprender é difícil, o Silvio Meira ele fala isso. Se você acha que aprender é difícil, desaprender é muito mais. É muito mais. Mas é assim mesmo, certo? E isso tem que acontecer a todo instante, né? As empresas, de novo, por mais maduras e tradicionais e grandes ou seculares que elas sejam, elas têm que ter esse estilo startup, essa coisa, essa chama, né, de experimentar o novo. E isso não significa jogar uma ideia e vamos ver se essa ideia vai dar certo ou não. Não, de forma alguma. Existem, de novo, processo e método. É negócio. Se você vai criar uma área de empreendedorismo ou núcleo de inovação dentro da tua empresa, ela vai ser tão importante quanto uma área de engenharia, de marketing, de venda. Tem que ser visto dessa forma. A forma como você mede a taxa de sucesso dessa área, vamos dizer assim, é diferente, lógico, porque é um experimento ainda.
Agora, quando ela virar operação, aí entra lá, cara. Enfim. Mas aí você entra no loop, né? Que a gente até conversou. Isso. Mas a coisa é séria, tem método para isso. E a gente vem aí apoiando, né, as empresas a trabalharem mais com inovação, a se relacionarem com startups. É divertido. Eu sempre digo, e onde isso vai dar? Cara, vai dar... Não, é um experimento, né? Não sei, assim... Porque eu gosto muito da jornada, entendeu? Eu vivo com a jornada. Então, enquanto a gente está lá... Com certeza. Experimentando, criando, dando aqueles resultados... Isso é excelente. Você chegou ali no objetivo, bacana, o trabalho foi feito, foi certo, acertamos, entregamos um projeto, isso é muito legal. Mas essa jornada, gente, é demais. Eu falei um pouquinho de métricas, né? Que você pode medir, né? Taxa de sucesso de inovação. Isso só para a gente fechar aqui, num processo como esse, Gouveia, a gente conversa muito isso lá no César, e o Eduardo ele sempre fala muito isso para a gente, a métrica mais importante assim, num processo desse de inovação é a velocidade do aprendizado. E de fato, não tem, assim, eu vejo isso acontecendo quando a gente está trabalhando com uma empresa, né, ajudando a esse processo de inovação. A velocidade de aprendizado ela é incrível. É um bem que você não consegue medir, né, o quanto de benefício isso traz para dentro das pessoas que fazem parte de uma empresa. Sim. Bom, excelente, cara. O papo foi muito bom. É isso aí. Valeu pela audiência que está escutando. A gente tá no Twitter, no Instagram, @cabecadlab, ou vocês podem mandar um e-mail pra gente em cabecadlab@luisalabs.com. Manda sugestões, críticas, dá um oi aí que a gente gosta. E, bom, eu tô no Twitter ou no Instagram como BF Gouveia. Ivan? Bem, de novo, né, mais uma vez, obrigado. Vão ao Recife, visitem o Porto Digital, né? Tenho muito orgulho da história que vocês estão construindo aqui, né? Sim, não só com o Magazine Luiza e com o Luiza Labs. E aproveitar aí, mandar um abraço e reforçar o agradecimento por vocês terem acolhido tão bem o César aqui. Estou bem contente com todo o trabalho que está sendo feito. E agora ainda mais, né? Como a gente diz em Recife, agora eu vou me amostrar, né? Estou no podcast do Luiza Labs. Valeu, Gouveia. Obrigadão aí pelo convite. Valeu. Se você quiser deixar alguma rede social aí vamos lá. Minha rede social, Ivan Patriota, tá? Cara, minha rede social ela não é a das mais animadas, tá? Eu sou muito, muito tranquilão. Ivan Patriota, meu e-mail ivan.patriota@cesar.org.br. Mas eu prefiro que vocês vão ao Recife. Lá a gente come um bolo de rolo, tudo maltado, fica na praia, vai ser bacana. Excelente. Vamos lá que a gente bate mais papo sobre inovação. Excelente, boa, valeu. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.